Fala, senhoras e senhores, Bart falando. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente pode espelhar os nossos morphs ou blending shapes, como algumas pessoas chamam por aí, para poder fazer as expressões faciais dos nossos personagens ou para qualquer outro fim que vocês queiram dar a isso. Então, vamos pro vídeo. Então estamos aqui no 3D Max e eu vou mostrar para vocês duas técnicas para a gente poder espelhar os nossos morphs ou os nossos blend shapes. A primeira técnica a gente aplica no Mesh antes de fazer as modificações. E a segunda técnica a gente aplica depois que essas modificações já foram feitas. Primeiramente, a gente precisa entender como é que o morph funciona. Então a gente está aqui com o nosso personagem, eu vou selecionar ele, e basicamente o morph funciona assim. A gente tem aqui os nossos vértices, e se a gente clicar aqui em qualquer vértice, a gente vê que cada vértice ele tem uma numeração própria. Ou seja, esse aqui é o vértice 130, se a gente clicar aqui do outro lado, ele é o vértice 1762, e assim sucessivamente. Aqui o do meio é o 132, e cada vértice da nossa mesh ele vai ter uma numeração própria. Como o morph funciona? A gente vai aplicar aqui o morph no nosso personagem, vamos chegar ele aqui para o lado e vamos tirar uma cópia aqui desse personagem. Vamos chamar essa cópia de destino e vamos chamar aqui o nosso personagem, vamos colocar original, só para a gente poder identificar tudo aqui direitinho. Então, basicamente, aqui no nosso destino, a gente seleciona um conjunto de vértices e a gente modifica esses vértices aqui de posição. Assim, por exemplo. Então, quando a gente vier aqui e aplicar o nosso morph, ele vai fazer ali a mudança de posição desses vértices. E como basicamente ele faz isso? Se a gente voltar aqui, a gente vê que esse vértice aqui é o 127. E aqui, na nossa mesh de destino, esse vértice também é 127. Então, basicamente, ele vai pegar o vértice 127 e vai mover ele, vai mudar a posição dele para ficar na mesma posição que o nosso mesh de destino. E isso ele faz com todos os vértices da nossa mesh. Claro que os vértices que não são modificados se mantêm na mesma posição, mas aqueles que são modificados, eles vão para a posição de destino e o morph ele faz essa distinção dos vértices de acordo com a numeração, que é única. E é assim, basicamente, que funciona o nosso morph. Porém, vamos deletar esse personagem aqui, vamos tirar mais uma cópia, vamos dar OK, e vamos espelhar aqui em X o nosso personagem. E o que acontece quando a gente espelha o nosso mesh? Basicamente, se a gente selecionar aqui os vértices e clicar em qualquer vértice, aqui, por exemplo, esse aqui é o 130. Entretanto, o mesmo vértice aqui, ele é o 1762. O 130, ele é aqui do outro lado. Ou seja, quando a gente espelha a nossa mesh, ele não altera a numeração dos vértices. Ou seja, o 130, que originalmente ele estava aqui, ele foi espelhado e foi jogado para cá. E ele continua como 130. Então, se a gente vier aqui e modificar a posição aqui do 130 e voltar para cá, a gente pode deletar esse canal. Vamos pegar esse aqui. E a gente pode ver que ele vai para o outro lado, porque essa mesh foi espelhada, o 130 está aqui, mas o 130 dessa mesh é esse vértice aqui. Então, só espelhar a nossa mesh não funciona. E a gente precisa fazer aqui algumas técnicas para poder fazer esse espelhamento nos nossos morphs. Então vamos lá, vamos deletar esse aqui. Mesmo deletando aqui o nosso morph, ele fica azul, mas ele continua funcionando. Quando a nossa mesh ainda está em cena, aqui fica verdinho. Vocês vão ver isso mais para frente. Então, beleza. Vamos lá. Vamos deletar esse canal. E vamos fazer nosso primeiro método aqui para poder espelhar os nossos morphs.
e esse método a gente tem que fazer antes de fazer as modificações na nossa mesh. Então, vamos tirar aqui uma cópia e vamos chamar essa cópia de destino dir, de lado direito. Vamos dar OK. Vamos deletar aqui o morph e vamos tirar mais uma cópia. A nossa segunda cópia, que vai corresponder ao lado esquerdo, ela precisa estar exatamente na mesma posição do nosso destino do lado direito. Então a gente dá aqui um Ctrl V e a gente vai chamar isso aqui de destino esquerdo. E o destino esquerdo, a gente vai espelhar ele em X, OK? E agora, a gente vai atribuir aqui o modificador, que é o nosso Edit Poly. Vamos pegar o nosso modificador, vamos copiar ele e vamos lá selecionar o destino direito e vamos colar o nosso modificador aqui como instância. Quando a gente faz isso, basicamente ele atribui o mesmo modificador para as duas meshes. Então, quando a gente faz uma alteração em uma mesh, essa alteração é automaticamente feita na outra, porque basicamente eles compartilham o mesmo modificador. Mas nesse caso aqui, não é bem assim que isso vai funcionar. Como é que isso vai funcionar para a gente? A gente tem aqui agora os dois, o destino esquerdo e o destino direito. Vamos até abrir aqui as nossas layers para ficar mais fácil da gente selecionar isso. A gente vai selecionar os dois objetos e como a gente colocou o Edit Poly como instância nas nossas duas meshes, ele fica aqui habilitado para a gente poder fazer edições no nosso modificador. Então a gente basicamente vai pegar aqui, vamos aqui no vértice, vamos selecionar, seleciona aqui, vamos selecionar um conjunto de vértices e vamos alterar aqui a posição desses vértices. Vou pegar mais um pouquinho aqui só para a gente ver como é que isso vai funcionar. E beleza, acabou a nossa edição e basicamente a gente tem aqui o lado direito, vamos selecionar aqui o esquerdo, trazer para o lado e a gente tem aqui a mesma modificação feita nas duas meshes. Entretanto, como a gente espelhou o lado esquerdo aqui, a gente pode vir aqui nos vértices e a gente vê que aqui esse é o vértice 130. E no caso, aqui na nossa mesh direita, esse aqui é o mesh 1762. Então a gente fez a mesma modificação, mas como um dos nossos meshes estão espelhados, a modificação foi feita em outro vértice. Então, o certo aqui era ele estar assim. Né? No caso, a gente reespelhando, que seria desfazendo o nosso espelhamento. Isso aqui não é necessário, a gente não precisa desespelhar ele. A gente pode deixar ele aqui do mesmo lado mesmo. A gente vai vir aqui no nosso original e vamos pegar os nossos dois meshes aqui. Então agora, se eu mexer aqui no lado direito, ele mexe de um lado, e se eu mexer do lado esquerdo, ele vai mexer do outro lado. E assim a gente tem o nosso morph espelhado para os dois lados, para a gente ter esse controle preciso aí dos dois lados do nosso personagem. E esse é o primeiro método que a gente tem para poder fazer esse espelhamento. Como eu disse aqui, ó, vocês podem observar que fica verdinho, que a gente tem as duas meshes aqui em cena. Eu vou deletar aqui a mesh esquerda, e aí a gente vê que ele fica azul aqui, mas ele ainda funciona perfeitamente ali, o nosso morph. Deixa eu deletar os dois aqui, e eu vou usar essa modificação que a gente fez aqui como base para o nosso segundo método. Então, no nosso segundo método, caso a gente já tenha feito a modificação em uma mesh e depois a gente precise espelhar essa modificação, a gente vai fazer aqui uma gambiarrazinha para poder fazer esse espelhamento. Como a gente vai fazer isso? Basicamente, a gente vai usar o morph mesmo para poder fazer esse espelhamento. Então a gente tem aqui o nosso original e a gente tem aqui o nosso destino direito e agora a gente tem que fazer isso para o lado esquerdo. Como a gente vai fazer isso? A gente vai tirar uma cópia aqui do nosso original e a gente vai chamar ele de destino esquerdo. Vamos deletar aqui o nosso modificador morph e vamos espelhar ele em X aqui. E agora, basicamente, a gente vai atribuir a ele o nosso modificador,
Skin Wrap. O Skin Wrap modifica a nossa malha de acordo com a alteração numa malha original que a gente atribuir. É como, por exemplo, se a gente se agachasse e a nossa roupa dobrasse. É como se a nossa roupa ela tivesse com esse skin wrap, que ela vai seguir o movimento do nosso corpo para poder se deformar. Então, a gente atribui aqui o nosso skin wrap e a gente vai adicionar, por exemplo, o nosso original. Agora, a gente dá um zoom aqui, vamos selecionar. Opa, deixa eu tirar aqui o Edge, já adicionamos aqui. E a gente vem aqui no nosso original. No nosso original, a gente vai pegar aqui o nosso canal do direito e a gente vai alterar aqui. Quando a gente altera no nosso original, o nosso esquerdo ele vai basicamente seguir aqui a alteração. Opa, desculpa, selecionei errado. É aqui. O nosso destino esquerdo ele vai seguir a alteração de acordo com o original. E aqui a gente pode fazer algumas modificações no nosso skin wrap para poder fazer aqui ele seguir cada vértice com mais precisão. Então vou mexer aqui, a gente dando uma fuçadinha aqui, para ele ficar bem preciso ali os vértices um em cima do outro. Ó, aqui, por exemplo, 0,01, ele ficou bem preciso. Então, agora que a gente tem o nosso destino esquerdo modificado, a gente pode vir aqui, vamos dar um colapso, e ele vira um Editable Poly novamente. Vamos puxar ele aqui para o lado. Só que lembrando que a gente espelhou essa malha. Ou seja, aqui ele é o vértice 130, mas aqui ele é o vértice 1762. Então, a gente pode vir aqui no nosso original e pegar aqui o nosso esquerdo. E aí agora a gente tem aqui ele mexendo de um lado e o esquerdo ele vai mexer do outro. E basicamente é assim que a gente espelha depois que a gente já fez as alterações na nossa malha. Então, nesse vídeo é isso. Se você curtiu e quiser dar aquela moral pro amigo, você já sabe o que fazer. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.